E o Influenciadores está de volta. Hoje estamos recebendo Ana Cristina Pedroso, titular do Vice-Consulado de Portugal em Fortaleza, posto esse que acabou ficando aí 6 meses sem vice-cônsul, até que a senhora fosse nomeada pela Secretaria de Estado e das Comunidades Portuguesas. Foi isso mesmo? Chegou a ficar 6 meses sem vice-cônsul aqui em Fortaleza? Pois ficou, é verdade. Às vezes enfrentamos esses pequenos constrangimentos. De repente o titular saiu daqui para Belém do Pará. O que estava em Belém do Pará foi colocado em Paris. De Belém para Paris? Exatamente. Houve assim umas pequenas trocas. São naturais? São. Principalmente tem a ver também com o fim de uma legislatura, início da outra, o fato de depois, no fim da legislatura, já não se poderem fazer nomeações, mesmo. Sim. Os serviços basicamente acabaram ali. E este posto acabou por ficar vago durante 6 meses, mas com uma excelente funcionária, que é a Sanara. Lembrem sempre deste nome, que é muito importante para quem vai ao consulado. Ela é muito conhecedora, tem tantos anos de consulado quanto eu tenho de Ministério dos Negócios Estrangeiros e é muito capaz e foi, de facto, conseguiu manter o consulado todos os dias aberto, sendo apenas uma pessoa. Ela hoje em dia atende, tem a ver também com a sua grande experiência, ela atende cerca de 30 a 40 pessoas todas as manhãs. E depois dizem assim, mas o consulado não atende o telefone. Ela não consegue mesmo, porque para atender 30 ou 40 pessoas de manhã, ela não consegue sequer olhar para o telefone. Eu imagino. Vice-cônsul, a Câmara Brasil-Portugal foi, digamos, decisiva na solução desse impasse, né, para resolver, para trazer uma nova pessoa para ficar à frente do Vice-Consulado de Fortaleza? Esse fato eu não tenho conhecimento. Ouvi falar, de fato, que a Câmara terá dito que era importante haver uma nomeação de um titular tão rapidamente quanto possível, mas não é um fato que eu tivesse acompanhado e, portanto, não posso precisar. Sei que, de fato, a Câmara de Comércio é um órgão que colabora imenso com o Vice-Consulado de Portugal em Fortaleza, muito colaborante e muito dinâmico. Sim. Muito dinâmico, que tem excelentes programas, eventos. Está agora a decorrer eu também fui convidada daqui sigo para lá, e que tem a ver com o Portugal 2020. E eles estão a falar neste momento agora sobre o Portugal 2020. Eles têm, de facto, sempre programas, eventos, conferências sobre temas muito atuais, muito interessantes. Têm feito um bom trabalho também com as outras câmaras de comércio. Cada estado tem uma câmara, vice-cônsul? Sim, cada estado tem uma câmara, quase todos, não direi todos, não sei como é que está a vida de toda a gente em nível de câmara, mas há câmaras que são muito importantes no Brasil e também por todo o mundo. Acaba por ser digamos, uma ramificação por todo o mundo de câmaras de comércio. Há câmaras de comércio espalhadas pelo mundo inteiro. Fazem um trabalho exemplar e muito importante para a internacionalização da economia portuguesa e para captar o investimento. Foram um trabalho muito importante e decisivo na captação de investimento do estrangeiro para Portugal, principalmente na altura em que Portugal atravessou uma grave crise financeira. E acho que tiveram um trabalho fundamental. Qual a leitura que a senhora faz hoje das relações comerciais entre Brasil e Portugal, ou melhor dizendo, entre Ceará e Portugal? É verdade, não podemos falar de um país com estas dimensões continentais e um país que é um pouco mais pequeno que o Ceará. Essas relações são históricas, sempre existiram. Sim. Tiveram talvez um período em que havia menos relações comerciais, mas elas sempre se mantiveram e sempre foram boas. Sempre houve uma boa relação comercial entre os dois países. Hoje elas são ainda mais importantes. Mais importantes porque mais próximas tendo em conta esta facilidade com o voo que há diário entre Portugal e Fortaleza. O voo esse que acabou de completar 20 anos de operação entre Lisboa e Fortaleza, que é o voo da TAP. Né? Exatamente. Está sempre cheio, é incrível. Isso deu a oportunidade das pessoas conhecerem Portugal e acabarem por pensar que pode ser atrativo para os seus negócios e levar muito cidadão brasileiro a Portugal para investir. E também o inverso, claro. Agora é mais no sentido de Brasil para Portugal, mas houve uma altura em que muitos negócios e muitos empresários vieram
também para o Ceará, ainda continuam a vir, com importantes negócios. As nossas maiores áreas aqui são as energias eólicas. O Presidente da Câmara do Comércio e Indústria, por exemplo, é um empresário na área das energias renováveis, a construção, o turismo e a hotelaria, sim, com dois importantes grupos aqui, o Vila Galé e o Dom Pedro, entre outros, porque há mais hotéis de capitais portugueses, como Luzeiros, etc. O Hotel Praia Centro, que acaba por pertencer à família Dias Branco, grande parte delas constituída por cidadãos portugueses. E então, o setor alimentar, tendo em conta que a família Dias Branco é de origem portuguesa, então, todos esses setores que já vieram há alguns anos e continuam a vir ainda para o Brasil, investindo aqui os capitais portugueses. Mas o inverso começa a acontecer. Há muito cidadão brasileiro a procurar investir em Portugal. E nós vamos falar mais sobre isso. Em todo o Brasil, além da embaixada em Brasília, existem 10 postos consulares, né? Quais são os serviços que o vice-consulado em Fortaleza dispõe hoje? Os principais, digamos assim. Os vistos é aquele que ocupa maior, digamos que é o 80% do trabalho do vice-consulado, a parte mais administrativa, será os vistos, sem dúvida nenhuma. De 250, mais ou menos, aproximadamente 250 vistos em 2016, passámos para 500 em 2017, o para um vice-consulado pequeno, como é o de Fortaleza, também é uma das comunidades mais pequenas do Brasil. As maiores comunidades são, sem dúvida, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Belém do Pará, é uma importante comunidade portuguesa, Curitiba, Fortaleza será a comunidade mais pequena. Ainda assim, duplicou o número de pedidos de vistos de 2016 para 2017. Neste momento estamos com aproximadamente 130 pedidos de visto até ao final de maio, sendo que a grande maioria chega agora em junho, a julho e agosto, tendo em conta que a entrada dos estudantes, seja para licenciatura, seja para mestrado, seja para doutoramento, vai acontecer em setembro e outubro. E grande parte agora dos vistos, dos pedidos de vistos, serão agora, principalmente no mês de junho e julho. A senhora falava aí da comunidade portuguesa. Segundo dados da Polícia Federal Brasileira, vivem hoje no Brasil aproximadamente 330 mil cidadãos portugueses. Mas o número de brasileiros que estão passando a morar em território português também não para. Como explicar essa crescente ida de brasileiros para Portugal? A principal razão apontada pelos cidadãos brasileiros prende-se com as questões de segurança. Às vezes assustados, principalmente quem tem filhos, resolve deixar o país que gosta, claro, e onde sempre mantém as suas ligações, e acaba por partir para Portugal, com os seus filhos, com as suas famílias. Mas também há as pessoas que há muitos aposentados, também que aproveitam o facto de estarem aposentados aqui e vivem parte da sua vida em Portugal, outra parte aqui no Brasil, portanto, um pé lá e um pé cá. Para além das razões de segurança apontadas, a educação, o facto de cada vez as pessoas conhecerem mais como funcionam, como são as universidades em Portugal, e são muitos, o número de vistos, o maior, desses 500 pedidos de visto em 2017, uma grande parte são pedidos de visto para estudar em Portugal. Para mestrados, licenciaturas e doutoramentos. Licenciaturas que aqui no Brasil nós chamamos de graduações, não é isso? Exatamente. Uhum. Isso, em várias áreas, engenharias, direito, várias áreas. Em todas as áreas? Em todas as áreas. É um movimento, digamos assim, migratório oposto ao que aconteceu, por exemplo, nos anos 50 e 60, quando muitos portugueses vieram morar no Brasil? É verdade. E antes ainda, com a chamada imigração transatlântica que trouxe tanto português para a Venezuela, para o Brasil, para os Estados Unidos e para o Canadá, mas ainda hoje o Brasil continua a ser o 5º país onde residem mais portugueses no mundo. Qual o primeiro? Ou será a França ou será os Estados Unidos, têm importantes comunidades, mas França, os Estados Unidos,
o Brasil, a África do Sul também tem uma comunidade muito grande, a Venezuela, Sim. a Argentina, são tudo comunidades portuguesas, onde existem comunidades portuguesas muito, muito grandes. E se a gente vê pelo outro lado, dentro de Portugal, qual o peso da comunidade brasileira? É maior, comunidade imigrante. É a maior. É a maior comunidade imigrante. Nós temos cerca de 81 mil brasileiros a residir hoje em Portugal. 80 mil. 80 mil residentes em Portugal. E vejamos, e estamos a falar, essa é uma questão muito importante e que eu costumo chamar a atenção. Quando falamos em portugueses no Brasil, os censos no Brasil vão apenas contar aqueles que têm a nacionalidade portuguesa, porque todos aqueles que, entretanto, têm a nacionalidade brasileira não contam para os censos, porque não são estrangeiros no Brasil. Não é verdade? É verdade. Pronto. Então, da mesma forma, em Portugal, só vão contar aqueles que apenas têm nacionalidade brasileira, porque aqueles que tiverem nacionalidade brasileira e portuguesa vai contar a portuguesa e passa a não ser considerado no registro de estrangeiros. Em bom rigor, eu não faço ideia nenhuma, e será procurar uma agulha num palheiro, quantos portugueses estão no Brasil ou quantos brasileiros estão em Portugal. Eu acho que neste momento é quase impossível, porque há uma crescente procura de nacionalidade portuguesa por parte dos cidadãos brasileiros, que têm avós, têm o pai, têm a mãe, Sim. ou então que residem lá há muitos anos e podem adquiri-la porque têm a sua residência legal em Portugal. Serão muitos os brasileiros que já têm dupla nacionalidade e muitos portugueses que também têm dupla nacionalidade. É quase impossível. Falando especificamente de Brasil e Portugal, por serem países que pertencem a uma mesma comunidade, esse movimento migratório acaba sendo facilitado? Há muito, muito. Pela proximidade cultural, pela identidade na língua. A língua faz a identidade de um povo. Quando chegamos, quantas vezes no Reino Unido, na Holanda, na Suíça, na Alemanha, no Luxemburgo, onde existem comunidades, em França, onde existem comunidades portuguesas fortes, eles não sabem diferenciar o brasileiro do português. Para eles é tudo português ou brasileiro, tanto faz, a língua é igual. Portanto, a identidade está na língua e não propriamente na nacionalidade. E aí eu acho que essa é a grande aposta e pode ser, é e será no futuro a grande aposta do Brasil e de Portugal, enquanto países com a mesma língua, e sendo que o Brasil tem uma dimensão continental, É verdade. vocês representam um peso enorme no volume de falantes da língua portuguesa, que é um número considerável, tornando uma das línguas mais faladas no mundo. Essa também é uma grande aposta de Portugal hoje em dia, é conseguir que o português seja falado nos grupos internacionais. Porque já é mais falado que muitas línguas que existem lá, como o francês. Então, apostando no facto de Portugal ter falantes em Timor, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola e Brasil, que é imenso, tudo isso nos identifica através da língua. Esse é o nosso grande peso, no peso da língua e o peso cultural que essa língua representa. É fascinante. A senhora já está há pouco mais de 2 anos no Brasil. Já dá para dizer em que ponto somos mais diferentes, brasileiros e portugueses? Ai, em tão pouco. Eu começo a pensar que em tão pouco. Algumas expressões nordestinas que são engraçadas, mas são tipicamente nordestinas, diferentes daquelas que existem no sul do Brasil, são expressões de um português mais antigo. E eu reconheci várias. Estando aqui, reconheci várias expressões, várias formas, não todas, mas muitas são de origem portuguesa, sendo as festas juninas, que não são mais do que os nossos santos populares, entre outras. Ainda existe muitas festas, muitas romarias aqui no Nordeste e Norte do Brasil, têm muito da nossa cultura portuguesa e que cá ficou. E depois também a mistura na gastronomia, principalmente verifica-se uma boa mistura do que existe em Portugal, em Angola e no Brasil. É uma mistura feliz, é uma mistura de culturas e de sabores.
E dá Isso para é- se sentir um pouquinho mais em casa com essas misturas? Então não dá, claro que dá. A minha filha já diz que é uma cearense. A minha filha gosta mais de viver já no Ceará do que em Portugal. Mas é nascida em Portugal. Ela nasceu em Portugal e está cá a estudar e tem imensos amigos e já diz que gosta mais de viver cá do que em Portugal. Nós estamos conversando com a vice-cônsul de Portugal em Fortaleza, Ana Cristina Pedroso. Não sai daí, a gente volta já com mais influenciadores.